E depois da reunião de mais de 2 horas entre os presidentes Irfan Ali e o ditador Nicolás Maduro em São Vicente das Granadinas, Venezuela e Guiana firmaram um acordo que proíbe a ameaça e o uso de força militar na disputa pelo território de Essequibo. No comunicado, os países concordaram que, direta ou indiretamente, não se ameaçarão nem usarão a força mutuamente em nenhuma circunstância, incluindo aquelas decorrentes de qualquer controvérsia existente entre ambos os estados. Nesse documento, ainda consta que um novo encontro entre os governantes deve acontecer no Brasil em 3 meses ou em outro momento acordado. Vamos gerar com os nossos comentaristas. José Maria Trindade, Zé, o que achou desse encontro entre as duas lideranças? Essa promessa que os países não vão utilizar a força é algo importante nesse momento das discussões e parece que o Brasil será o mediador. Próximo encontro em 3 meses aqui no território brasileiro, é isso? É isso, exatamente. Olha, é animador. O que um ditador escreve não se lê e nem se confia, né? Essa é a realidade. Mas diante das circunstâncias, um documento, um pacto assinado assim, é animador porque tira esta possibilidade de guerra, que é uma coisa muito estranha aqui. Há mais de 40 anos não se tem guerra aqui no nosso continente. A última foi um fiasco da Argentina naquela história lá das Malvinas, né? O Maduro entendeu que a situação seria muito complicada para ele numa aventura assim. É natural, isso é um jargão de quem está dentro com problemas políticos, procura fora, né, um inimigo na tentativa de união do que está dentro do país. Esta foi a tentativa. E ele viu que seus parceiros principais ali não viram com bons olhos. O Brasil respondeu de uma maneira acima do tom, não com a força que eu gostaria de ter visto, mas um tom bem severo. E levou o assunto principalmente para o Mercosul, o que é uma novidade. O Mercosul, ele se especializou em troca de equipamentos, de compras e vendas, e agora entrou na área política, como eu tinha sugerido, inclusive, antes da reunião do Mercosul, e acho importante que o bloco faça esse tipo de posicionamento. E também, evidentemente, a força americana que se avizinhou ali. Então, aquela fase que os generais me falaram aqui de fase de dissuasão da guerra, funcionou. E ele viu o peso que seria entrar numa aventura assim. Eu acho que também contou muito essa proibição, esse veto, de uma forma veemente do Brasil, de permitir o uso do espaço aéreo e de terreno brasileiro para uma invasão na Guiné, na Guiana. A Guiana é um país assim tão pequeno que poderia sim até ser dominado pela Venezuela. São 800 mil habitantes, né? Um país que está agora crescendo, é um dos países que mais cresce no mundo, né? A Guiana, exatamente impulsionado pela extração de minérios e principalmente do petróleo. Então é uma situação que anima, né? E mostra que o ditador da Venezuela não pode meter os pés pelas mãos para fazer qualquer coisa que tenha na cabeça. E o Brasil entrou como intermediador, e eu acho isso importante. É um papel importante, é um país que é o maior aqui do continente, mais importante, tem que assumir esse tipo de papel. É isso. Agora, você, Roberto Mota. Mota, ficou claro para você que há um ajuste no discurso do ditador e líder venezuelano Nicolás Maduro? Esse debate, você acha que tende a ganhar novos contornos, mais diplomacia do que uma ameaça de uma invasão propriamente? A proibição do uso de força dá garantia aos países que estão ao redor de que não haverá invasão ou não? Absolutamente nenhuma, mas é como eu disse, né? O Maduro vai explorar esse episódio ao máximo, cada segundo da mídia internacional que ele conseguir obter com isso, ele vai correr atrás. Ainda mais agora, o comentário do Zé até me levantou uma outra hipótese aqui, né? Veja que coisa bacana agora, o governo brasileiro pode até posar de mediador bem-sucedido. Depois de ter fracassado na Ucrânia, depois de ter fracassado em Israel, o governo brasileiro pode dizer agora que foi uma mediação bem-sucedida, graças ao governo brasileiro, não vai acontecer uma guerra na Amazônia. Quanto à garantia de um acordo com o Maduro, isso me lembrou
uma declaração que foi feita em 1938 por um sujeito chamado Neville Chamberlain. Ele era primeiro-ministro da Grã-Bretanha e ele chegou para o povo britânico, que estava muito preocupado com a possibilidade de uma guerra na Europa, e ele trouxe uma garantia. Ele disse: eu trouxe aqui um papel assinado por uma pessoa que garante a paz no nosso tempo. Peace in our time. É uma frase que ficou imortalizada na história. A paz que Chamberlain esperava vinha de uma garantia escrita que foi dada a ele pelo então líder da Alemanha, um sujeito nefasto de bigodinho, cujo nome eu não vou nem pronunciar aqui. Esse é o valor de garantias dadas por ditadores. É isso, a primeira reunião entre os líderes da Guiana e também da Venezuela, um acordo foi firmado que os dois países não poderão utilizar a força enquanto estiverem negociando e debatendo a questão da região de Essequibo. Você, Cristiano Beraldo, até por conta da proximidade dos países, o Brasil poderá ter um papel importante, preponderante nessa mediação, algo que não conseguiu, pelo menos nos dois conflitos que acontecem do outro lado, né? Israel e Hamas e também Rússia e Ucrânia. Pois é, Canhoto, só que lá do outro lado do Atlântico era uma posição pretensiosa do Brasil achar que poderia resolver conflitos tão graves, com elementos tão complexos, né? E daqui o Brasil seria o grande solucionador desses conflitos. Mas aqui na região é o nosso papel, é a nossa obrigação como maior país da América do Sul. A gente deveria já, na largada, ter visto uma intervenção muito dura do Brasil, sobretudo porque estamos com um governo no Brasil que tem uma interlocução privilegiada com o ditador Nicolás Maduro e poderia ter resolvido isso, mas não foi o comportamento que percebemos. O comportamento brasileiro foi, primeiro, de dar risada sobre a votação que Maduro promoveu na Venezuela para saber saber, entre aspas, se a população venezuelana queria ou não a invasão. Aí depois o ministro Múcio subiu um pouco o tom e tal, mas não foi um posicionamento duro. O posicionamento dos Estados Unidos, por exemplo, foi muito mais duro e efetivo do que o posicionamento brasileiro. Então a gente está vendo na carona, né? Ao invés de estarmos ali pilotando o carro, pilotando a América do Sul, a gente está sentado no banco do carona e agora, diante desse acordo, né? Eu fico imaginando aquele meme, Caniato, que termina dizendo assim: é verdade esse bilhete. Eu acho que foi mais ou menos por aí, viu? Agora você, Zé Maria, o Zé Maria está no laptop ali. Zé, por mais que muitos tenham comemorado o resultado desse encontro, com esse acordo firmado entre os dois países, que eles não podem utilizar força, não poderá acontecer invasão, mas o fato é que não teve nenhum consenso em relação às pretensões da Venezuela com a região de Essequibo. O presidente da Guiana afirmou que a soberania do país precisa ser respeitada, mas no final das contas, digamos, Nicolás Maduro tem muitas ferramentas para conseguir, no final das contas, o que ele quer, e é parte daquele território. Se não conseguir na marra, talvez consiga em recursos, né, com dividendos dos postos de petróleo. Olha, há coisas nas relações pessoais e de empresas e de países que deixam marcas. Esta posição do Maduro será lembrada para sempre e deixa marcas visíveis, inclusive na reação de outros países. Este posicionamento dele provocou reações, inclusive do Brasil, e gastos, e posicionamentos. Por que gastos? Porque houve deslocamentos de tropas, de blindados para a região, e isso não fica barato. E mais, alguns países ali próximos da Venezuela vão pensar o seguinte: nós não podemos abrir mãos de uma defesa eficiente, porque isso pode acontecer com qualquer um. Percebe que mudou alguma coisa, mesmo ele tendo aparentemente recuado, acendeu uma luz amarela aqui no Brasil, e talvez tenha sido bom para o Brasil entender
que não pode deixar as Forças Armadas brasileiras desequipadas, não pode desprezar esse assunto que se trata de manutenção das Forças Armadas e construção de um grupo unido, bom, né, para defender o país. É preciso, é com uma segurança. Então, isso ficou muito claro. O simples fato de Maduro chamaram... Pois não, Beraldo? Não, é só para dizer o seguinte, esse tipo de movimentação das Forças Armadas brasileiras não é gasto, não. Isso é investimento. Porque quando você reage de forma pronta a esse tipo de bagunça aqui no nosso quintal, você impede que isso se repita. Então, os Estados Unidos, ele faz um movimento que ele vê isso como uma forma de estabelecer a sua relevância. Se a gente ficar enxergando isso como um gasto, aí mostra a nossa fragilidade. E treinamento. É investimento e treinamento, né? É um dos pontos lá da arte da guerra, do Sun Tzu, que fala exatamente: tempos de paz criam generais gordos e preguiçosos. Então, assim, é verdade, houve a movimentação e um choque. Eu entendo que o fato de Maduro chamar o plebiscito, o fato dele, do resultado do plebiscito, nomear o interventor e fazer um novo mapa, isso eu já considero uma agressão.